aí, meus amigos, minhas amigas, vocês estão bem? Eu tô muito bem. Estão preparados para a parte 2 do documentário de Five Nights at Freddy's do Core? Então fica aí até o final do vídeo, hein? Hoje temos a parte 2 do documentário de Five Nights at Freddy's. Caiu de paraquedas nesse vídeo? Tem a primeira parte, tá? Então não vacila, assiste. Bora assistir mais meia hora que eu estou curioso demais. Vamos para o fatídico ano de 1987, onde justamente vai vir o FNAF 2 e a tão famosa mordida de 87. Por mais que a antiga Freddy Fazbear Pizza tinha fechado, justamente por conta do MCI, que eu expliquei pra vocês agora há pouco, mas toda a repercussão negativa que deu, né, na época, a pizzaria foi fechada. Mas a Fazbear Entertainment acaba tomando uma outra decisão e fazendo uma nova e melhorada Freddy Fazbear Pizza, tentando fazer um novo local mais seguro, já que aconteceu na antiga Freddy Fazbear Pizza, onde as crianças desapareceram e aí, né, os animatrônicos não eram lá de grande confiança. Mas agora em um novo local, mas ainda com as atrações antigas, Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Balloon Boy, JJ e Puppet. Porém, né... Tá, mas a Puppet ainda tá... Mas a Puppet não tinha meio que sumido? Eu tô viajando. Mas aí era animatronics ou nossa... Esqueci, né? Spring Locks lá. Ah, mano, eu tô muito ruim de nomes. Né, como eles estavam bem estragados, fediam e também muito feios, era difícil de implementar a nova tecnologia que eles estavam querendo fazer. Eles decidiram então que seria mais fácil fazer os animatrônicos na versão Toys, baseados nos brinquedos de 83. E aí então nasce Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica e uma nova versão do Funtime Foxy, onde o Phone Guy fica responsável pelo lugar e é o porta-voz da Fazbear. Porém, essa decisão veio de cima, onde o William Afton não estava sabendo dessa decisão. Ele vai... Mas o Foxy não era um cara? Virou uma mina agora. Então, e chega na nova Freddy Fazbear Pizza, e aí ele tenta pegar o cargo de guarda noturno. E muito provavelmente ele enganou a galera com o nome de Dave Miller, pra justamente entrar no cargo e ser um funcionário do local e ver o que a galera da Fazbear tá aprontando lá dentro. Isso porque justamente eu falei pra vocês, o William Afton ficou suspeito das coisas que aconteceram lá de 85, e ele foi fichado pela polícia. Então é perfeitamente normal a Fazbear parar meio que comunicar com ele, deixar ele meio que de lado, e aí meio que a Fazbear continuou se movendo para tentar fazer uma renovação da sua própria marca. E agora que o William Afton tem de novo o acesso na nova Freddy Fazbear Pizza, ele acaba utilizando um traje do Fredbear e acaba atraindo 5 crianças até o horário da noite da pizzaria e mata todas elas. Peraí, então o FNAF 2 é sobre o William pegando mais crianças, é isso? Colocando seus corpos nos pontos cegos das câmeras, Puppet ativa Freddy pra tentar impedir o Afton, mas o Afton consegue desativar o Freddy apenas dizendo a frase, você não pode. E aí, então, as 5 almas dessas crianças vão parar no Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle e Balloon Boy. Eu falei agora há pouco que... Faltou Toy Foxy. Fazbear Entertainment tentou reutilizar o modelo de uma raposa branca, que muito provavelmente é o Funtime Foxy, na versão deles, melhor dizendo. E aí, eu vou falar o que rolou pra chegar na Mangle. E esse animatrônico é muito importante pro FNAF 2. Voltando aqui pro William Afton, ele começa a ver que os animatrônicos têm um comportamento muito esquisito à noite, como se eles se ativassem sozinhos. Ele relata isso pro Phone Guy, que também tá ali na mesma pizzaria, e o Phone Guy apresenta esse problema pra gerência, e aí eles decidem trocar o William Afton. Ah, é verdade, mano. Tem muita gente que eu falo, mano, você é mó peida na tanga, hein, mano. É mó peida. Nossa, eu usava isso quando era, tipo, tinha uns 20 anos. Faz um pouco de tempo. Afton pro turno do dia. E o motivo do William Afton também fazer essa nova série de assassinatos é justamente para testar uma nova possibilidade. William Afton meio biruleibe das ideias. É mó negócio de terror. Mó sério, ele lança tipo mó peida. Biruleibe, mano. Biruleibe. Nossa, só Zira antigo. O Core deve ser. O Core deve ter a minha idade, mano. Né? Como sempre foi o homem por trás do ruim. Ele tenta replicar o que aconteceu em 85. Justamente para testar a possibilidade das almas das crianças irem pros corpos dos animatronics, mesmo não estando dentro deles, mas estando meio que perto ali. Então ele tenta testar essa possibilidade, escondendo os corpos das crianças dos pontos cegos, que eu expliquei pra vocês agora há pouco. Mano, parece bruxaria, né, velho? Não parece?
Ele testa essa possibilidade e a possibilidade dá certo. Ou seja, as crianças que ele matou no FNAF 2 acabam possuindo os Toy Animatronics, deixando eles cada vez mais irregulares e agindo de forma esquisita. Como? É só deixar o corpo do lado do Animatronics e a alma entra dentro? Não faz sentido, mano. Olha eu tentando achar sentido num jogo, tá ligado? E agora que a Fazbear Entertainment decidiu mudar o William Afton pro turno da manhã, mas lembrando pra vocês que eles não sabiam que era o próprio William, porque ele tava disfarçado de Dave Miller, e aí eles decidem procurar por um outro guarda noturno. E é aí então que finalmente estamos controlando Jeremy, que é o novo guarda contratado, já que o outro foi pro turno da manhã. Ele recebe a chamada do Phone Guy na primeira noite para começar a orientá-lo do que tá rolando ali. Ele explica sobre o local, explica do guarda anterior e também sobre os toys terem reconhecimento facial e poderem andar durante o dia. Os técnicos não sabiam a real motivação para eles ficarem andando à noite, eles apenas achavam que poderia ser um bug no reconhecimento facial e que os animatronics poderiam te ver como um esqueleto sem traje. Sabemos que era apenas porque eles estavam possuídos. Então, para contornar esse problema, eles instalaram uma caixa de música que apenas funcionava com a Puppet e uma máscara de Fred Fazbear para você se disfarçar, para ver, né, que os animatrônicos vão reconhecer você como animatrônico e não como um endoesqueleto sem roupa. A Fazbear dá, então, a solução mais barata possível e você que se vire à noite com esse bando de coisa ruim vindo pra cima de você. E agora meio que as noites são em sequência, não tem nada embaralhado. Vamos então na sequência que é a noite 2 do próprio FNAF 2. Cara, eu nunca joguei FNAF, então me explica uma coisa. Beleza, você vê que o bicho tá chegando, eu vi a tela lá, joga flash, ok, bibibi, babá, o bicho tá vindo, você põe a máscara e tal, mas como que você ganha? Você tem que sobreviver às noites? Eu sei, vai falar, nossa, o cara tá reagindo à história e não sabe nada do jogo. Tamo aí pra aprender, não é mesmo? O Phone Guy ele vai explicar que ele gostava dos animatrônicos antigos, principalmente do Foxy, que era o seu favorito. Ele diz que por algum motivo a máscara não funcionava com o Foxy, então o mais seguro era ficar piscando a lanterna na cara dele, e isso reiniciaria seus sistemas. Ele também comenta que não gosta da Puppet. I never liked that puppet thing. It's always thinking and it can go anywhere. E é justamente agora na terceira noite que a gente vai ter a explicação da Mangle. Phone Guy ele vai comentar que essa nova versão de Foxy, né, da Funtime, ficava na Kids Cove. Porém, as crianças viviam desmontando, né, o animatrônico, zoando e bagunçando ele inteiro. E os técnicos eram obrigados a ficar remontando toda vez no final do turno. Eles decidiram então que seria mais fácil. É tipo os caras de buffet, sabe? Que fica tipo toda a festa infantil vai lá, criançada vai na piscina de bolinha, joga um monte de piscina de bolinha pra fora. O cara tem lá que botar no final do turno tudo de novo. Se largar o bicho lá, né, como uma atração, sabe, toda desmontada e largada. E aí começaram a chamar de The Mangle. The Mangle. Nessa mesma noite, o Phone Guy vai também comentar que tem algo trágico ocorrendo na pizzaria. Vários rumores e boatos, ou melhor dizendo, lendas urbanas, que estão cercando o lugar. E ele não sabe dizer o porquê que isso tá rolando. Ele perguntou pro guarda que tá justamente na parte da manhã, mas o William Afton, é claro, vai dar uma de João sem braço e não fala nada. E ele avisa pro Jeremy não ficar preocupado com esse tipo de conversa. Na quarta noite, a coisa começa a pegar um pouco mais de fogo, já que o Phone Guy avisa que tem uma investigação policial acontecendo e que talvez eles precisem fechar por alguns dias e que a Fazbear Entertainment tá negando qualquer irregularidade ou problema que esteja rolando na pizzaria. Os 4 corpos do que o William... E ele pede pra ficar de olho nos animatrônicos, pois alguém podia ter alterado o reconhecimento facial deles. Eles estão agindo estranhamente com os funcionários, quase ficando agressivos. Eles agem tranquilos com as crianças, mas com adultos eles ficam encarando por muito tempo. E a quinta noite, o negócio já tá o pau cantando muito feio, porque o Phone Guy vai avisar pra gente tomar muito cuidado. O local tava sendo bloqueado e ninguém era permitido de entrar ou sair, principalmente se tratando de empregados anteriores. Mas se o local tá fechado, como que o guarda vai? Já que eles começaram a suspeitar que algum outro funcionário ou alguém conhecido das antigas estavam andando por volta da pizzaria. Muito provavelmente o nosso queridíssimo William Afton, homem por trás do ruim, que tá na parte da manhã e ninguém suspeitou. E aí ele diz também que quando estivesse tudo resolvido, ele ia colocar o Jeremy no turno da manhã, já que a vaga tinha ficado disponível, né? O William Afton viu que a situação tava apertando, a polícia tava ficando cada vez mais ali dentro da pizzaria e talvez perguntando pros funcionários. E aí ele decidiu vazar como um bom
protagonista de GTA, né, que vê a polícia chegando e sai correndo. Infelizmente, não tinha ninguém pra substituir o Jeremy pro turno da noite, então eles teriam que entrar em contato com o dono do restaurante original, o Henry Emily, pra justamente ver o que poderia fazer, né, nessa situação. E aí ele até fala, eu acho que o nome do lugar era Fredbear's Family Diner, ou algo parecido, que agora já tá envolvendo outras pessoas, hein? foi fechado há muitos anos, então duvido que sejam capazes de tentar falar com o cara. O que dá a entender... Não, é Antedegemon. Que o Henry Emily, depois da falência da Fredbear's Family Diner, ele acabou saindo também dessa sociedade. Talvez passou para novas pessoas. E como o William Afton ficou suspeito, né, como eu falei para vocês, em 85, ele também acabou saindo, muito provavelmente, daquela época. E aí ficou para outros donos tomarem conta do lugar. E agora, chegando na sexta noite, o Jeremy ele vai lá para trabalhar como se nada tivesse acontecendo. Mas o Phone Guy fica confuso, pois tinha um memorando dizendo que era para ele não entrar na pizzaria. O lugar estava fechado, pelo menos por um tempo. Alguém tinha usado um dos trajes, um amarelo, muito provavelmente o Fredbear. Agora, nenhum dos animatrônicos estava agindo de forma correta. O Phone Guy pede para ele terminar o seu turno, já que é muito mais seguro ele sair de manhã do que sair no meio da noite. E quem é esse Phone Guy? Ele vai explicar? Aí o Phone Guy fala que ele vai ter que ficar na parte da manhã do próximo dia, justamente para garantir que as coisas estão andando tudo certo. Ele vai, talvez, começar a ficar no período da manhã. E ele vai ter que ficar perto dos animatrônicos, garantindo a segurança, né, de que nada vai dar errado. Quando o lugar fosse reaberto, o Phone Guy, ele muito provavelmente iria virar o novo guarda noturno, para justamente as coisas continuarem andando e eles conseguirem cumprir os seus compromissos, vendo que os pais já pagaram pelas festas de aniversário e tudo mais. Mas aí, então, tudo isso meio que se rearranja, a noite é extremamente atacada, mas eu tenho que falar de um fenômeno que acontece no FNAF 2, que é uma coisa muito doida, chamada Shadows. Ou melhor dizendo, os animatrônicos do tipo sombra. Shadow Fred nasce justamente em 87, com o assassinato das 5 crianças nessa nova Freddy Fazbear Pizza, sendo uma sombra do evento em relação ao traje do urso dourado. Ele é inofensivo, como uma sombra, né, de um ser, alguma coisa pairando pelo lugar. Porém, ele pode se encher de dor em certas ocasiões específicas, como pesadelo ou jogos, fazendo ele atacar na forma de Dark Freddy, como se uma sombra pudesse ficar material. Shadow Bonnie também, como o Shadow Fred, surgiu nessa parte pela grande quantidade de agonia vinda da Freddy's de 87. E é justamente aqui que a gente começa a entrar nessa ideia da agonia, porque isso que eu ia falar, agonia do que? Se tipo, ficou fechado um maior tempo. Que agonia. E também tem os Paper Paws, o Endo 02 e a própria JJ e outras coisas que estão contaminadas por esses eventos terríveis, as mortes das crianças que aconteceram nesse restaurante. Entendi. Os sentimentos negativos, tristes, rancor, geraram um efeito paranormal, que é conhecido como agonia, que é explorado mais nos livros da Fazbear Frights. Eu sei que é comic book, sabe? Mas eu fiquei com vontade de adquirir esses livros, tá? Quero ler, vocês falam que é brutal, eu gosto de coisa de terror assim. Esse elemento chamado agonia faz com que algumas coisas mudem de lugar ou andem, mas não possuem uma alma dentro delas. Esse efeito também pode ser descrito como uma assombração que infectou o restaurante. Shadow Bonnie pode ter surgido e a partir de um arcade chamado Hide and Seek, no qual mostra a sombra de Toy Bonnie, assim a agonia daria vida ao personagem, fazendo ele se tornar essa criatura estranha. O único que nós temos conhecimento de que viu isso foi o Jeremy, pelo menos nesta época. E aí, nessa sexta noite, que o Golden Freddy também vai aparecer bastante. Na câmera da Parts and Services, nenhum animatrônico está ali, e é só possível ver o Shadow Freddy. Durante todas as noites, existe a possibilidade de vermos também o Shadow Bonnie. O Jeremy, mesmo que ele saia do lugar e vai pra sua casa, sabe, descansar, ele sente que tem alguma coisa seguindo ele, como se algo tivesse grudado nele, que é justamente o Shadow Bonnie. Tá, mas beleza, na hora que você vê o Shadow Bonnie e vê as coisas, eles te atacam? Ou é só com a luz? E isso também é referenciado no próprio Survival Logbook, que vai falar que o guarda também via coisas, como se ele tivesse um sentimento que estava constantemente sendo seguido. E provavelmente o que ele estava vendo, que são essas sombras muito esquisitas, e essa sombra que o acompanhava, provavelmente é o Shadow Bonnie. Na sua casa, o Jeremy acaba vendo o jornal dizendo que os novos animatrônicos seriam destruídos, que eles deveriam voltar com um local menor, com os velhos animatrônicos do futuro. Nossa, olha o chequezão. Jeremy Fitzgerald, dia 13/11/87, 20 doletas, $20 and
10/10, que isso? Overtime. Fazbear Entertainment, checão de pagamento. Mesmo com essas situações toda atacada, né, ele vai no outro dia trabalhar como prometido, já que ele ia cuidar de uma festa de aniversário de uma criança. Jeremy então foi pro seu turno da manhã, vigiando os animatrônicos nesta festa, até que um momento, um animatrônico, muito provavelmente a Mangle ou o próprio Golden Freddy, e nessa mordida, o animatrônico arranca parte da cabeça, que é o lóbulo frontal do cérebro da vítima. Com isso, também cria a regra que os animatrônicos foram proibidos de andar durante o dia. A festa de aniversário foi um completo desastre e o lugar foi todo fechado às pressas. Pô, mas aí você joga o jogo e morre. Você tá jogando um jogo que você sabe que no final você morre? E aí então temos a fatídica noite 7 do FNAF 2, onde mesmo com isso acontecendo na parte da manhã, um outro guarda noturno aparece, que é o Fritz Smith, que é contratado para substituir o Jeremy na parte noturna daquela pizzaria, para ficar só um dia, já que o lugar foi inteiro fechado. Fritz Smith modifica os animatrônicos, com isso deixando eles com um odor terrível. Afinal, já que o Phone Guy diz que os Withers também tem um cheiro horrível, né? Meio que ele acabou descobrindo que os Toys também ficaram da mesma forma. Com isso, Fritz Smith é demitido logo nesse primeiro turno, né, que ele passa, por mexer nos animatrônicos e com o fedor que os animatrônicos estavam causando. O Shadow Fred não aparece nessa noite, pois é impossível ver ele na noite 7, pois a câmera, né, da Parts and Services não funciona. Com esse guarda noturno que acabou aparecendo lá para deixarem as coisas ainda controladas, o local foi completamente fechado. E aí então, durando só apenas algumas semanas, FNAF 2, ou a nova Freddy Fazbear Pizza, foi encerrada de uma vez. Então, durou algumas semanas. Só porque ficou vários dias fechado, mano. E os animatrônicos novos, os Toys, foram descartados. Em 1988, a próxima Freddy Fazbear Pizza abre, que é justamente o restaurante do FNAF 1. Isso é trazido pelos arquivos do FNAF AR, o Special Delivery, e eles acabaram reutilizando os pedaços dos Withers para fazer a nova versão clássica dos animatrônicos. E justamente ali, entre 88 a 93, a Fazbear Entertainment cria o Security Logbook, que é um diário do segurança para todos os vigias noturnos que forem trabalhar em alguma das suas filiais. Gente, por que as pessoas insistem em ficar abrindo um restaurante com os animatrônicos sabendo que dá ruim? Mas que cada ideia, né, mano? Em algum desses anos também é aberto a El Chips, que seria uma rival da Freddy Fazbear, onde eles começaram a vender a linha mexicana de produtos, depois ela sendo adquirida pela Fazbear Entertainment. Nessa época também o FNAF AR vai trazer que a pizza distorcida era a mais popular entre as crianças, onde de 10 crianças, 6 gostavam dessa pizza. E também os jornais da época, junto com o Survival Logbook, que vai falar do diário dos seguranças, vai também falar que alguns seguranças foram brutalmente mortos nas atrações da Fazbear. Ou seja, o negócio que era pra começar a limpar o nome do lugar acabou só piorando. Desde a abertura dessa nova Freddy Fazbear Pizza, ficam aí mais ou menos uns 5, 6 anos onde ela ficou ativa. Então agora de 88 até 93, chegamos em 93 nos eventos do primeiro Five Nights at Freddy's. E agora gente, o bom é que... Tipo, quem que vai querer num restaurante desse? Você sabe que segurança foi morto, tem os bichos do mal, do capeta, cheio de coisa. Você ainda vai lá? Não pode ser. Coisas vão acontecendo de forma, vamos pôr assim, mais sequencial, sabe? Não tem coisa de ir pra frente e voltar pra trás. Vai ainda rolar um pouco, mas agora as coisas vão meio que na sequência. Então a Freddy Fazbear Pizza tá procurando um novo guarda noturno, justamente das 12 às 6. Vários outros guardas acabaram tendo alguns problemas, por assim dizer, ao decorrer desses anos, e acabou manchando mais ainda a reputação da empresa e também da pizzaria. Mas aqui, quem está vendo esse jornal é justamente Michael Afton, filho do William Afton, o irmão mais velho que fez aquilo lá com a criança chorona. Ele agora tá precisando de dinheiro, da mesma forma que o Jeremy, e aí aparece a oportunidade dele ser guarda noturno de uma Freddy Fazbear Pizza que tava desesperadamente precisando de um guarda noturno. $120 por semana. O dólar tá 5 conto, dá R$600. 600 conto por semana, mano. Um adolescente? Tá bom, né, mano? Opa, se tá bom. É isso, cara. Dá quase 3 mil reais. 600. 240 reais, mano.
Mesmo ele não tendo noção do que tá bom. acontecendo, ele vai na pizzaria pra começar a trabalhar. Esses eventos muito provavelmente vão começar a ser melhor explicados justamente quando sair o filme de Five Nights at Freddy's. E vamos para a primeira noite, onde o Phone Guy, ele fala que era sua última semana de trabalho. Ele decide deixar algumas mensagens gravadas pro próximo segurança. E aí, ele cita a mordida de 87. But then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe. Oi? E explica que os robôs andam à noite para não travarem, e eles poderiam te ver, né, como um endoesqueleto. If they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza... Na segunda... Gente, como que o cara sobreviveu lá, o Jeremy? Ele não... Ô, Corsa, você não tinha falado que o Jeremy tinha sobrevivido. O cara ficou vegetando, então quem que sobrevive sem o lóbulo frontal, mano? À noite ele vai falar que o Fred era mais ativo e que ele também andava mais assim nas sombras. Acende a luz. E ele vai avisar a gente sobre o Foxy, que tava fora de serviço porque ele também superaquecia, já que era um animatrônico meio instável e queria que ele se movimentasse mais. Mas a galera não consertou ele a tempo e deixaram ele, sabe, ali fora de serviço. Mas é pra você ficar de olho na Parrot Cove porque ele pode aparecer. Na terceira noite, o Phone Guy, ele dá uma sugestão, já que quando as luzes se apagassem, porque o prédio, ele tem um problema de energia. E aí, se você vê isso, era pra você se fingir de morto. Assim, talvez os animatrônicos pensariam que você era um traje, não, um endoesqueleto, não sei. E ele também comenta que a maioria das pessoas não chegariam tão longe. Most people don't last this long. I mean, you know, they usually move on to other things by now. Vai pra outro mundo, né? Porque eles morrem. I'm not implying that they died. Tá bom. That's not what I meant. E finalmente chegamos na quarta noite, onde o Phone Guy, ele vai deixar uma mensagem interessante. Ele tá numa noite difícil que os animatrônicos não estão tendo piedade dele e pergunta se quando acabássemos o nosso turno, se poderíamos ir lá na sala dos fundos, checar se as roupas estão vazias. I'm gonna try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. E isso, mano? Gente, isso faz parte do jogo? Por que eu continuo tomando susto assistindo o documentário? Imagine eu jogando esse negócio, cara. Eu ia desistir. Facilmente. Os animatrônicos matam o Phone Guy e seu corpo nunca é dito que foi encontrado ou também aonde foi colocado. Existe a teoria de que o game over que nós vemos no FNAF 1 provavelmente é o que nós vemos que aconteceu com o guarda noturno. O corpo do Phone Guy foi parar, né, naquele traje do Fred que a gente vê, né, quando a gente morre praticamente. É só uma referência. Mas é só uma teoria, a gente realmente não sabe aonde o corpo do Phone Guy foi parar. Mesmo assim, loucura, o guarda noturno, o Mike Schmidt, vai até a noite e recebe mais uma chamada de telefone, mesmo o Phone Guy tendo ido de Americanas. Os animatrônicos deixam uma mensagem gravada e uma voz distorcida. Não é possível, mano. Atende logo. E aí, você skip de toilet agora? Não vem me assustar, não. It's me? Apareceu Como esses áudios foram gravados antes do Michael Afton começar a trabalhar mesmo, né? Agora usando o nome Mike Schmidt, algumas coisas que eu também tenho que falar que vão acontecer durante o FNAF 1. Tem algumas crianças que aparecem chorando nos pôsteres, que eles mudam, né? Conforme a noite vai passando. Isso pode ser meio que aleatório de acontecer. Pode aparecer rosto do Golden Fred. Os animatrônicos, eles têm, sabe, poses diferentes. Vai acontecendo umas coisas bem estranhas no lugar. E é justamente no FNAF 1 que esse exoesqueleto aqui? Quem que é?
Michael Afton adquire o logbook e usa ele para passar um pouco do tempo ali na noite. E esse logbook, ele vira o Survival Logbook. E aí, nesse livro, tem a Cassidy, que seria o Golden Freddy, e também a criança chorona conversando com o Michael, dizendo, né, algumas coisas, alguns detalhes, como se a alma da criança chorona ainda perambulasse pelo lugar, e a Cassidy também, e outras crianças, sabe, que estão meio que amaldiçoando ali o lugar, sabe, eles estão ainda assombrando toda a pizzaria. E agora a gente tem que puxar o negócio lá do FNAF 2. Gente, a Cassidy é a filha do outro cara lá que a Puppet não conseguiu salvar? Ou é uma das meninas que tá dentro de algum animatrônico? Você vai falar, nossa, Bruno, você não lembra? Não. Calma lá, minha cabeça tem muita coisa, tá? Alguma coisa que eu lembro, alguma coisa que eu não lembro. Se vocês lembrarem, tem uma parte do FNAF 2 que a gente vai ver os animatrônicos do FNAF 1. Muito provavelmente este sonho que a gente tá no FNAF 2 meio que pode ter acontecido nesta época do FNAF 1, onde o Michael Afton, ele tá sonhando que ele tá dentro do Fred. E aí ele olha pro Bonnie, olha pra Chica, e aí tem o Golden Freddy e também a Puppet observando ele. Então são coisas que ele começa a ser meio que influenciado, impactado pelo lugar. E essa coisa assombrada meio que vai grudando nele aos poucos. E é nesse FNAF que temos o It's Me tão icônico, justamente do Golden Freddy, e também aparecendo em alguns outros lugares da pizzaria. É justamente então para representar a alma da Cassidy dentro do Golden Freddy. E outra coisa muito interessante que vai acontecer, por justamente esses sonhos, essas coisas, sabe, que ele acaba lembrando do passado ou sonhando com a pizzaria, Michael também tem pesadelos, conforme nós vimos no Survival Logbook, e também pelo áudio distorcido que tem lá no FNAF 4. Esses desenhos com a cor vermelha são feitos pelo Michael. Tem uma mensagem pra ele acaba você. enxergando uma versão distorcida dos animatrônicos Fred, Bonnie, Chica, Foxy e até do Golden Freddy e o Shadow Freddy, que acaba virando Nightmare. Então é daí que vem o vínculo, é como se o irmão e Cassidy já estivessem conversando com o Michael enquanto ele anda ali na pizzaria, passa por toda aquela coisa atacada. E ele acaba vendo essa versão Nightmare ali enquanto ele tá no FNAF 1. Que é o que acontece com o irmão dele. Meio que fazendo o paralelo com o que o irmão dele viu enquanto aconteciam as coisas em 1983. Melhor dizendo, os pesadelos da criança chorona. Com todas as coisas atacadas acontecendo, Mike Schmidt, que é o nosso queridíssimo Michael Afton, foi também demitido da pizzaria. Justamente a Fazbear acaba alegando que era por feder e também mexer com os animatrônicos. O fedor não é do próprio Michael, mas sim dos animatrônicos. O povo é mandado embora porque fede, mano. Então, mano, imagine a galera que tá no busão voltando do trampo. Todo mundo tem que ser voltado. Não, todo mundo, desculpa, tá? A grande maioria da galera que tá no busão, mano, aqui, ó, tá na asa pesada. Essa galera tinha que ser mandada embora? Que já estão podres, e também, né, tem aquela coisa, as crianças morreram dentro deles, e também ele ficou mexendo neles, isso é fato, ele acabou fazendo, né, algumas coisas nos animatrônicos, tentando verificar como que eles estão. Depois disso, temos a pista de que o logbook vai falar que teve um outro segurança, pois o nome Mike tá arriscado, e aí ele até comenta assim, né, desculpa, parece que alguém já escreveu nesse, você não se importa, né, de eu escrever também, mostrando que teve até mais onde que a gente vê isso no jogo? Né, depois do próprio Michael Afton. Mas independente se mais outro segurança assumiu aquele lugar, a Freddy's acabou fechando. Freddy Fazbear Pizza fechou em 1993. E bem, mesmo com tudo isso, William Afton não estava parado. Caso vocês não se lembrem, William Afton, ele fez as coisas que fez em 87, mas agora, durante esse tempo todo, ele tava maquinando uma ideia nova. Ele tava fazendo uma parada bem diferente, justamente fazer o projeto que seria algo que definiria sua vida
de uma vez por todas. Foi aí então que ele foi na Afton Robotics e começou o projeto para criar os Fantimes Animatronics, embaixo da casa dele, fazer uma nova MCI, como se ele tentasse replicar o resultado dos incidentes das crianças. O resultado esse que foi, além de possuírem os robôs, eles também criaram um tipo de uma ligação, sabe? Por conta dos corpos terem sido colocados dentro dos robôs. Ele fez esse teste e começou a explorar essas possibilidades que ele tinha feito em 85 e em 87. E é justamente depois dos eventos do FNAF 1, mas vai ter algumas outras coisas que aconteceram que eu vou explicar pra vocês, justamente os minigames do FNAF 3, aquela coisa toda, mas o que vocês precisam saber é que a pizzaria do FNAF 1 fechou, e aí depois desse intermédio do 1 pro 3, que vão passar os 30 anos, mas ainda muito provavelmente perto do FNAF 1, o William Afton, então, ele acaba criando a Circus Baby Pizza World, sendo uma sister location da Fazbear Entertainment, e agora com os animatrônicos Fantimes, onde ali tinha Circus Baby, Ballora, Funtime Fred e Funtime Foxy. E é onde a gente vai parar por aqui. Vamos parar por aqui, porque já deu, ó, já assistimos meia hora da segunda parte. Vamos dividir aí de meia e meia hora, para não ficar confuso. Eu sei que vocês estão curtindo, mas vamos devagar, beleza? Se esse vídeo te agradou, vamos para a terceira parte. Provavelmente vai ser uma parte por semana, tá? A gente, ó, são 3 horas, em um mêsinho, 2 mesinhos a gente termina. Aí você vai degustando, vai assistindo os vídeos do canal. Eu vou estudando um pouquinho mais também sobre FNAF. E a gente vai reagindo ao core, tá bom? Pega esses 2 vídeos aqui do lado, clica num deles, assiste esse e depois mais 4, tá bom? Senta o dedo no like aí pra gente vir pra parte 3 pesado, tá bom? Eu sou o Bruno e bora para um próximo vídeo, que esse tá muito bom.